Eu peguei 10 perguntas das maiores dúvidas de quem sabe pouco sobre investimento e que muitas vezes, por causa disso, não consegue ver uma inspiração suficiente para dar aquele primeiro pontapé inicial nos investimentos. Então, se você gostar desse formato de conteúdo, considere aí deixar sua curtida e sua inscrição. Bom, essas são perguntas que eu quero te responder de uma forma pessoal, sem trazer uma longa explicação profunda e entediante para você, e sim que realmente te deixe claro alguns pontos sobre investimentos. São 10 perguntas fortes e comuns que pode ser uma das suas. A primeira pergunta é: se investir em renda fixa parece mais seguro, por que alguém aceitaria o risco da renda variável ou das ações, melhor dizendo? Essa pergunta ela entra direto no coração da relação de risco e retorno. Realmente a volatilidade, que é essa coisa do seu dinheiro poder variar tanto para cima quanto para baixo, ocorre justamente pelo julgamento constante que uma empresa sofre todos os dias, referente ao seu lucro, referente a notícias que saem a qualquer momento, né? Para você ter uma ideia, uma ação de uma empresa pode cair até mesmo com lucros positivos. Sabe por quê? Porque eles podem ser menores do que estava previsto para ela já lucrar. Isso significa que a empresa está indo mal e que merece desvalorizar? Não necessariamente. Ou seja, no curto prazo é completamente normal de acontecer, mas o que é importante você entender aqui é que esse tipo de investimento pode levar um tempo para te trazer um bom retorno. Mas também existem ações que não variam tanto e até que não dão lucro por muitos anos. Então pode ser melhor continuar na sua renda fixa, sem risco mesmo, do que sair investindo em qualquer coisa. A segunda pergunta é: se uma empresa é excelente, isso garante que suas ações é um bom investimento? Olha, na verdade não, e por poucos motivos. Que seria, por exemplo, o preço que você paga. Às vezes a empresa é sim muito boa, porém já não cresce muito, porque talvez já seja muito grande. Então a gente aqui tem dois problemas. Primeiro, se você pagar caro por uma empresa, que geralmente são em momentos que já estão todos falando dela, você vai perder tempo e até dinheiro. Um exemplo é você comprar uma empresa muito boa, vai te trazer um retorno bom, mas isso se você pagar até R$10 na cota. Agora, se ela tá negociando a 20, talvez aqui eu já não te daria uma notícia tão boa. E se você investir nela apenas pelo tamanho, uma empresa a fins didáticos aqui, né, um exemplo, seria a Ambev, uma baita empresa, mas que tem dificuldade de ganhar mercado, até porque já é muito grande. Terceira pergunta: por que simplesmente comprar dólar não necessariamente protege o seu patrimônio no longo prazo? Olha, eu fiz um vídeo excelente explicando justamente isso. Comprar o dólar só por comprar já te faz um atraso tremendo. Primeiro porque você sempre vai pagar mais caro do que o valor oficial. E sempre na hora de vender, você vai ter que vender mais barato do que o valor que está sendo negociado. Segundo, que você comprar apenas para guardar não te protege da própria inflação que o dólar sofre. Te trago um exemplo real em que eu trouxe nos últimos 10 anos. Deixando o dinheiro investido no Brasil no Tesouro Selic, você teria tido um melhor desempenho, teria te rendido mais do que nos últimos 10 anos comprando dólar. Quarta pergunta: quando faz sentido manter caixa parado? Manter caixa é você ter um dinheiro em um investimento que te deixa você sacar a qualquer momento, que seja como uma reserva de oportunidade. Então seria justamente por isso. Faz sentido para você esperar uma oportunidade X da sua vida, ou até mesmo como uma reserva de segurança ali, né, para sua saúde, para momentos de emergência mesmo, ou para esperar melhores momentos para investir. Quinta pergunta: se o mercado já incorpora todas as informações disponíveis, ainda existe vantagem em estudar as empresas? Olha, de fato é muito difícil nós aqui, meros mortais, querer prever algo ou sair na frente de gente que já trabalha com isso, que respira isso o dia inteiro da sua vida. Mas o que eu vejo que traz sim muito resultado, e diferente das pessoas que precisam encontrar onde investir agora, nesse momento, você fazer suas análises, estipular se deve ou não comprar, ter paciência, vai sim te trazer bons resultados, assim como vem me trazendo desde que eu adotei isso para minha filosofia de investimentos. Sexta pergunta: em termos reais, qual é a diferença entre ganhar dinheiro e preservar poder de compra? Isso é fundamental para você entender sobre inflação e sobre o retorno real que você ganha. Ganhar dinheiro é basicamente você ter uma renda que vai ser maior do que a diferença entre os juros da nossa economia, que por exemplo hoje está em 15% mais ou menos a inflação, ou seja, menos 5%. Então aqui na verdade o retorno real que você está ganhando é de 10%. Essa diferença é o que a gente chama de juros reais, ou seja, você de fato ganhou dinheiro. Se a inflação foi de 10 e você fez 20% no ano, você valorizou seu dinheiro em 10%, entende? Preservar o seu dinheiro é você pelo menos ter um rendimento acima da inflação e assim chegar próximo de não perder valor de compra, então render pelo menos ali uns 10%. Mas na verdade a gente sabe que as coisas sobem bem mais do que a inflação no
mesmo período. Sétima pergunta: se os juros compostos são tão poderosos, por que tantas pessoas investem mal durante décadas? Bom, simplesmente por 3 pilares: comportamento, ou seja, a ganância faz tomar piores decisões; disciplina, as pessoas não conseguem seguir bons hábitos, ainda mais quando precisa ser constante e para a vida toda. E entra também o terceiro pilar, que é o erro humano, né? Até mesmo prever crises que sempre acontece, é difícil você estar preparado para elas, mas de fato no longo prazo é bem difícil você não ganhar dinheiro com os investimentos. A oitava pergunta é: os investimentos, a gente deve buscar renda ou crescimento? Isso é uma pergunta muito boa porque depende de cada um. Literalmente, as duas opções são muito válidas. Eu tento sempre ter um equilíbrio entre essas duas coisas, mas no final das contas, buscar o crescimento é o que vai te dar melhores resultados. Porém, é plantar para colher só lá na frente. Então tem que ter essa paciência. O que eu adotaria? Se você é uma pessoa que precisa de renda mensal com seu investimento, aí sim, escolha investir em renda fixa, escolha investir em fundos imobiliários, onde você tem uma renda previsível e mensal. Porque as ações hoje não costumam mais pagar dividendos mensais. Muitas das vezes são trimestrais agora ou semestrais. Então, se você quer investir em ações para ter renda, eu já não te aconselharia dessa forma. Agora, se você tem um dinheiro que não depende da renda dele para você sobreviver ou para te ajudar com a sua vida, você pode sim continuar com uma filosofia, comprar ações, boas ações, a bons preços no momento certo, ou sempre manter uma constância de comprar também, que no longo prazo mostra pra gente que é uma boa opção, porque com certeza isso vai te trazer uma rentabilidade maior do seu patrimônio. Até mesmo porque você tirar a renda de um investimento todos os meses te faz ficar estagnado naquele valor sempre, né? Nossa nona pergunta é: por que os ativos considerados seguros às vezes geram perdas relevantes? Aqui a gente abre uma discussão sobre um termo chamado marcação ao mercado. Isso é uma coisa um pouco mais complexa de explicar, mas basicamente o que ocorre na marcação é que você tem um título, por exemplo, IPCA mais 10%, e daqui a um mês lança no mercado um IPCA mais 11%. Agora o seu vale menos, porque as pessoas podem pegar um que está rendendo 11, entende? Por isso, se você quiser vender, você vai ter que vender mais barato. E se for para 9%, por exemplo, aí você ganhou com a marcação, porque agora se você quiser vender, vão te pagar mais, porque o seu tem uma taxa de 10%. E a décima pergunta é: até que ponto diversificar reduz o risco e em que momento começa a diluir muito? Isso é uma pergunta muito sofisticada e que a maioria dos iniciantes erram aí. Bom, basicamente você tem que ter uma carteira diversificada em diferentes tipos de ativos. Então você não deve ter empresa só de um setor, por exemplo, você investir só em bancos, ou você investir só em empresas de saneamento, ou você investir só em empresas lá de fora. Cara, eu não recomendo que você faça isso, até porque investir em um segmento só, as empresas estão muito correlacionadas. Então, se houver uma crise no setor bancário, provavelmente todos os bancos vão sofrer com isso. Por exemplo, se tiver uma crise com os petróleos, tanto que suba o seu valor ou que baixa o valor, todas as empresas petrolíferas vão ser atingidas com isso. Então é bom você sempre ter um número mínimo de ativos diversificados em diferentes setores que não tem essa correlação, ou seja, se você perder ou se acontecer alguma coisa que desvalorize um, não afete diretamente o outro, entende? Agora, se você diversificar muito, então se você ter mais de 30 ações na sua carteira com pouco valor, né, se você não é multimilionário, eu já acredito que isso comece a te levar para um patamar que te deixa muito próximo do desenvolvimento médio ali da bolsa de valores aqui do nosso país. Então, por exemplo, você vai ter um rendimento muito próximo talvez do Ibovespa, que já é um índice que já tem muitas ações e que por causa dessa alta diluição, né, você vai ter um retorno bem próximo da média. Bom, eu espero que essas perguntas tenham sido válidas para você e que tenha te sanado qualquer dúvida que você tenha. Se você tem alguma outra dúvida ou se te despertou alguma outra questão, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou estar te respondendo. Espero que esse vídeo tenha te agregado e até o próximo vídeo.